Pessoal, a gente vai falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai falar do capítulo 2 e do capítulo 4. A semana passada o Ricardo falou das revelações, quem estava aqui viu, e a última revelação é o Espiritismo, né? E a gente vai dar uma sequência nesse nosso caminho pelo aprendizado aí. A gente vai começando a falar no capítulo 2, que Jesus um dia falou, meu reino não é desse mundo. E a gente vai descobrir aí por que ele falou, o que aconteceu, né, qual foi a situação. Então, Pilatos entrou no palácio, né, e estava na frente de Jesus. E ele falou, és você o rei dos judeus? E Jesus Cristo falou, meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse então Pilatos, és tu reis então? Jesus respondeu, tu que dizes. Não nasci e não vim esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Pessoal, o que Jesus está falando nessa parte aqui? Ele está se referindo única e exclusivamente a vidas futuras. Porque Jesus, então a gente tem várias passagens na Bíblia que a gente vai falar. Uma dessas é essa daí, que meu reino não é desse mundo, mas a gente ouve falar na casa do Senhor existe várias moradas. E eu tenho várias passagens na Bíblia que corroboram que essa vida não é única. Essa passagem não é única. A gente não vem aqui só para passar isso daqui e vamos embora e pronto, né? Em outra passagem de João, ele fala, na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e os que fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Então, olha só o que ele está falando. Qualquer um de nós vai chegar a ele. E a gente, na Bíblia também, a gente tem as passagens que falam que Jesus fez o homem à sua imagem e semelhança. Dessa maneira, pessoal, fica muito claro que a gente está num processo evolutivo, numa caminhada muito longa, muito árdua, muito difícil, para a gente caminhar até chegar aonde Jesus Cristo chegou, né? Todo cristão espírita, ele crê na vida futura, mas muitos ainda não têm consciência do que é isso. Eu tenho no meu círculo de amigos, e todo mundo aqui tem, pessoas de outra religião, pessoas que são ateus, né, pessoas ateias, e até pessoas que não sabem, não têm uma ideia formada. Então eu já ouvi, por exemplo, que quando a gente desencarna, a gente vira energia, some e acabou. Eu já vi gente falando que a gente vai dormir do lado de lá esperando o julgamento eterno. E quem é mau vai para o inferno. Então, assim, a gente tem várias versões. Só que quando a gente começa a estudar o que a própria Bíblia diz, ela deixa bem claro o que o Espiritismo veio contemplar. Que nós estamos numa evolução natural, que nós estamos apenas numa passagem aqui na Terra, numa das passagens. Todo mundo que está aqui, com certeza absoluta, já teve várias, eu digo várias passagens, porque eu acho que a gente já falou várias vezes, vocês devem ter escutado isso daí, na casa do Senhor existe várias moradas, é porque a gente tem planetas em diferentes estágios evolutivos. Então eu tenho o planeta primitivo, então a gente sempre brinca aqui, que se você não ficar aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiações, que a gente está no segundo degrau, no mundo de provas e expiações você vai caçar mamute lá no primitivo em outro planeta, você vai ser expurgado. E depois tem o mundo dos ditosos, o mundo de prova de regeneração, perdão, dos ditosos e a esfera crística e Deus. Então a gente tem todas as escalas quando a gente fala. E como é que a gente evolui para isso daí? Por
seguidas passagens. Tem uma música, não sei se o Léo, se vocês já pegaram do Léo, que ela fala que são sucessões, são reencarnações sucessivas, né? Que a gente vai até que a gente chegue no nosso objetivo. O problema da gente, a gente vai falar mais adiante, é que a gente só enxerga essa vida. E quando a gente estuda, a gente tem que entender que não é só essa vida. Com certeza, o nosso espírito tem milhares de anos. E a gente tem que entender que aqui é uma breve passagem. Então, se viveu 100 anos, é um sopro, é um mês, é um dia, é uma semana na sua vida, como toda essa passagem que você tem na Terra. Várias questões, o véu do esquecimento, não é nos dado o direito ainda de pegar e a gente saber exatamente o que a gente fez, porque a gente já teve vários debates, né? Eu venho para resgatar, então eu não posso lembrar que eu matei meu filho na outra encarnação, meu filho me matou, eu venho para esse resgate, né? Então, vocês até de uma maneira simplória, vocês sabem quando vocês não vão com a força daquela pessoa, a pessoa é próxima a vocês, mas vocês não vão com a força daquela pessoa, às vezes vocês têm um resgate, tem alguma coisa. Mas é muito claro que Jesus nos traz, nessas palavras dele, a explicação que a nossa vida é só uma passagem. A gente tem que crer na vida futura. Quando Jesus, que é o nosso governador planetário, participou aqui na Terra, da formação da Terra, ele que foi o arquiteto, né? Por isso que ele é o grande arquiteto aqui do planeta Terra. Ele já tinha bilhões de anos. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem milhares de anos? Então é uma longa estrada que a gente tem. E daí cabe outra coisa para a gente entender. Eu até falei na nossa abertura aqui da felicidade não ser desse mundo, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. A gente está no segundo degrau ali, lembra que eu falei? A gente está no processo de transformação planetária. Se vocês pegarem nas nossas preleções, a gente tem preleção falando dessa transição planetária, que a gente está evoluindo para um mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, não vai ter mais uma pandemia, igual teve da Covid. As doenças vão ser bem menores, vão ter cura, não vai ter problema. E olha que espetáculo, a gente não vai ter político desonesto. Olha que coisa linda, né? Essa... Como é que é? Há também pessoas... mas há pessoas que... Não, mas tem... Mas tem pessoa que fala que o sol não é sol, tem pessoa que fala que a terra é plana, tem pessoa que fala tudo, né? Não, a gente tem... a Bíblia, deixa eu até falar para vocês. A Bíblia é um compilado de obras, então você tinha os apóstolos escreveram ela, tá? Eu já até falei em outras preleções isso daí. Então, o Papa Gregório, ele pegou um compilado e fez a Bíblia. É lógico que a gente vai ter uma influência da igreja? Vai ter. É lógico que a gente vai ter problemas de tradução, porque a nossa Bíblia foi traduzida 5 vezes antes de chegar no português? Vai. Mas tudo cabe interpretação. E todo mundo que está aqui tem que entender o seguinte: a Bíblia é uma fonte. Se eu quero, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A Igreja Adventista, e eu comprei esse livro, ele tem provas da existência de Jesus. Jesus é contestado até hoje, se existiu, se não existiu, se foi casado, se não foi, se era filho de marceneiro. Então eu fui atrás de uma obra que falasse só sobre aquilo. Cabe a todo mundo estudar. Eu acho que o papel de todo mundo que está aqui na casa, que vem toda semana, tem o papel de estudar para melhorar para você mesmo, né? E para você saber o que é certo e o que é errado e formar sua opinião sobre tudo, né? Porque religião boa é a que você se sente bem, né? Religião boa é aquela que você faz o bem. Independente de qualquer religião, a palavra de Jesus foi fazer o bem, não importa quem, né? Então, e daí, como eu estava falando, a gente está num mundo de provas e expiações. E tem um tema que incomoda muita gente. Eu já ouvi falar, por exemplo, assim, que o tema é o seguinte: a felicidade não é desse mundo. E daí eu vejo muita gente falar assim: não, mas Jesus falou isso porque ele foi crucificado, ele falou isso porque ele sofreu.
Por quê? Porque essa pessoa não estudou, né? E ela não estudou, por que que a felicidade não é desse mundo, pessoal? A felicidade plena, a felicidade não é como a gente conhece. Se eu perguntar aqui para vocês, a grande maioria de vocês vai dizer que é feliz. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa grata, dentro da possibilidade de eu ser feliz. Eu não sei, e não é dado para mim ainda, e a gente vai falar sobre isso, saber o que é a felicidade plena. Olha que engraçado, quando nós vimos aqui no mundo de provas e expiações, a gente pensa assim, mas é uma caminhada muito longa, é uma caminhada muito árdua, por que que eu tenho que passar por tudo isso que eu passo na Terra, por essas provas e expiações? Expiações, pessoal, é o que eu trago de vidas passadas. Então, isso que eu falei. Se eu matei minha mãe, eu venho com a minha mãe hoje para resolver aquela rusga. E provas são o que eu passo no dia a dia. Se eu tenho uma enfermidade, se acontece alguma coisa triste na minha vida, como eu vou superar aquilo lá? São provas. De uma maneira simples, de novo, eu tenho que entender. Expiação eu tenho, não tem jeito. Então, ali, eu posso empurrar para debaixo do tapete? Posso. Eu tenho uma rusga com a minha irmã. E se eu não resolver essa rusga com a minha irmã, eu pego e fico apartado dela, ela fica na casa dela, eu não resolvo essa rusga. Você pode ter certeza que vai bater lá em cima, vocês vão voltar de novo até vocês resolverem. Então, esse negócio de varrer o problema para debaixo do tapete não funciona. Não funciona. Mas eu não estou fazendo mal. Mas também não fez o bem. Aquele que peca pela omissão de não fazer o bem, faz o mal, pessoal. É simples assim. A regra é clara. Então, a gente, por tudo isso que eu estou falando, da gente passar aqui nesse planeta, a gente vai estudar e vai ver que nós estamos num mundo de provas e expiações, que nós estamos evoluindo. Uma das coisas que mostram isso é que muitos de nós, talvez todos nós, a gente inveja quem tem mais. A gente nunca inveja quem está para trás. Então, a pessoa que tem, sei lá, ela ganha 500 mil por mês. Ela perde o emprego de 500 mil por mês e arruma um que ganha 250. Ele vai pensar, eu ganho metade. Puta, eu não estou feliz. Eu sou um miserável, ganhando, né, uma fortuna. Aquele que tem uma mansão de 11 quartos pode achar que, mas eu não tenho uma empregada para limpar, um empregado, eu não tenho um faxineiro para empregar. Então, a gente sempre vai invejar quem tem mais. A gente nunca vai ser grato pelo que tem menos. Essa pessoa dos 250 mil, ela devia falar assim, puta, graças a Deus, que eu ainda ganho muito mais do que eu ganho 1% do que toda a população do Brasil ganha. 1% de riqueza. Quem ganha mais de 30 mil é 5% da população. Olha que concentração que a gente tem, estapafúrdia de riqueza, né? 30% da riqueza do Brasil está na mão de 1% da população. E daí a gente vai falar outra coisa também, pessoal. Quando a gente pega, a gente vai ver que você vir rico, você encarnar muito rico, é uma prova muito mais difícil do que você encarnar com um padrão de vida humilde, vamos dizer assim, tá? Por quê? O que o rico faz da riqueza dele? Então, esse 1% que eu falei, que detém 30%, o que eles estão fazendo da riqueza dele? Será que, quando eu pego as grandes fortunas, eles estão pensando assim, eu preciso de X para viver. Eu posso pegar tudo que sobra, que vai ser muito mais do que ele precisa para viver, eu posso fazer algo pelo bem. Será que eles estão fazendo? Então, isso é uma prova muito grande. Eles vão pagar por isso também. Numa outra preleção, eu falei do estudo da felicidade. Tem um estudo aí, da Faculdade de Oxford, que pegou 700 pessoas, metade muito rica e metade muito pobre. E eles acompanharam o estudo mais longo. É só vocês colocarem o estudo, vai no Google, coloca o estudo mais longo sobre felicidade. Para vocês terem ideia, esse estudo já tem mais de 90 anos que ele começou. Então, nesses dois grupos, tanto de ricos quanto de pobres, eles fizeram, e quando chegaram nos 85 anos,
quando as pessoas começaram a fazer 85 anos, eles começaram a falar assim, você olhando sua vida para trás, o que te deu alegria? O que te fez bem? E ninguém falou de posição política, de dinheiro, de carreira, ninguém. Todo mundo, sem exceção, não estou falando que um falou, nenhum falou. Nenhum falou de dinheiro, nenhum falou de posição, nenhum. Todos falaram que eles eram felizes por serem bons filhos, bons pais e bons companheiros. Então, quando a gente pensa que a gente está aqui e muita gente é apegado, como se só houvesse essa vida e tal, apegado nos bens materiais, a gente olhando esse estudo, a gente começa a entender que tem alguma coisa errada, né? Em você querer só ali, querer estar bem, quero só isso, quero... Não estou falando não que você não merece ter um carro bacana, uma casa na praia, não sei o quê, mas como é que você conquistou? E você é grato por isso? Você pega isso daí, eu conquistei, eu sou grato e falo assim, Deus, você me deu, eu vou te ajudar de alguma maneira? Você faz a caridade de alguma maneira? E daí, olha só, pessoal, eu convido vocês a refletirem até nisso daqui, porque assim, a gente falou, a caminhada é muito árdua, né? Então, imagina se a gente tem milhares de anos e a gente está no segundo degrauzinho ali, a gente ainda tem regeneração, e daí tem um negócio. Se você ficar, aí é chutômetro, tá? 1000 anos no primitivo, você vai ficar 5.000 anos no provas e expiações, você vai ficar 20.000 anos em regeneração, você vai ficar, sei lá, 1 milhão de anos nos ditosos, porque Jesus tinha 4 bilhões de anos. Então, assim, é uma escala, eu fui até, tem que ser bem mais que isso. Então, é uma escala muito longa, essa caminhada que a gente tem nesse plano evolutivo. E daí eu quero que vocês pensem o seguinte, imagina hoje, aqui, pensando na vida de Jesus, né? Pensando na vida de Jesus, vocês teriam a humildade que Jesus teve? Vocês conseguiriam ter a humildade de não aparecer? Porque hoje a gente vê assim, fulano vai fazer, vai sair. Não, olha que trabalho lindo que ele faz. Sai 10 fotógrafos atrás, ele tem que ser fotografado, daí mostra ele dando ali, põe na rede social. E a gente fala isso também, né? Que se você está fazendo isso para aparecer e você apareceu, então já está pago. Perante Deus, Deus não quer saber. Se você queria aparecer e apareceu nas redes sociais, na televisão, ponto final, tá? Então, se você fez isso, você já foi compensado. Então, a gente teria humildade para viver como ele viveu? Entender que a verdadeira felicidade é baseada na caridade e no amor, né? No amor ao próximo. A gente conseguiria amar como ele amou? A gente conseguiria ser humilde, de se desprender dos bens materiais, como ele se desprendeu hoje, né? Então, é muito complicado a gente falar assim, é árduo, eu não mereço, eu não sei o quê. Se eu não passar por todo esse caminho, eu nunca vou ser como ele. Entenderam que a gente precisa passar por isso? É cruel assim, é justo, né? Então, uma vez que a gente passar e entender, a gente vai dar muito mais valor. A gente vai saber realmente quanto custou para a gente chegar lá e como a gente não pode cair. Porque quanta gente a gente conhece também que era do bem e foi corrompido por dinheiro e poder, né? Nada corrompeu. Vocês acham que não... Quantas vezes, a hora que vocês estudarem a vida de Jesus, quantas vezes tentaram comprar Jesus, trazer para os lados dos fariseus ali, com dinheiro, para ele ser ali o cara que trouxesse mais fortuna para ele. Quantas vezes? Vocês sabem a história do a César o que é de César, né? Então, nada, ele era incorruptível, nada corrompia. Será que a gente consegue? Na hora que eu ver ali aquela boa vida, será que eu vou conseguir? Então, por isso que a gente passa por tudo isso que a gente passa. Tá? Pessoal, para finalizar, eu vou ler uma historinha aqui para vocês, sobre gratidão, e daí a gente já vai encerrar o nosso papo de hoje, tá? Dois amigos, Amir e Farid, durante uma viagem, estavam numa viagem. Farid resolveu tomar um banho no rio e foi arrastado pela correnteza. Amir atirou-se sem pestanejar. Ele se atirou no mar, foi e salvou
o amigo. Farid, então, ordenou a um escravo seu que escrevesse numa pedra, em letras grandes. Aqui, com risco de perder sua vida, Amir salvou o seu amigo Farid. E eles eram amigos de longa data e sempre estavam juntos. Um dia eles discutiram e o Amir deu um tapa no Farid. Farid pegou e foi na areia, perto do rio, e escreveu: aqui, por motivos tolos, Amir esbofeteou Farid. O escravo que tinha escrito na pedra ficou olhando e falou assim: Senhor, quando foste salvo, mandastes gravar na pedra o que tinha acontecido. Agora escreve na areia a ofensa recebida? Por que você está agindo assim? E ele falou: os atos de amor devem ser gravados na rocha, para que todos que tiverem oportunidade de tomar conhecimento deles procurem imitá-los. Porém, quando recebemos uma ofensa, deveremos escrever na areia bem perto das águas, para que por elas seja lavado. Então, olha só, pessoal, o bem deve ser imitado. Por isso que a gente fala assim, vamos seguir o exemplo dele. É lógico que não dá para a gente fazer o que ele fazia, mas a gente pode seguir um pouquinho o bem, porque ele é o cara, né? Ele só tem coisa boa. É difícil alguém que fale, mesmo que falem mal, que não acreditem, que fale que não é verdade, que não sei o que, a gente sabe que não, né? Então a gente pega, quando a gente vai ler, qualquer tema que seja ali histórico, não sei o que, de Jesus Cristo, a gente vai ver que ele só fazia o bem. Então a gente tem que imitar esse bem, e as coisas que forem ruins a gente não tem que imitar, a gente tem que evitar, né? A gente tem que tentar orientar as pessoas a fazerem só o bem. Então, toda gratidão deveria ser uma rotina nas nossas vidas, né? E se a gente deveria começar dando graças a Deus todos os dias, tá? Então, pessoal, para agora a gente voltando, eu sempre acabo com a poesia de gratidão do Divaldo, mas hoje eu achei uma poesia que chama A Ideia de Deus, de Gonçalves Dias. Então, para a gente acabar, eu quero que vocês prestem atenção nessas palavras. Eu espero que as palavras dessa poesia aqui, que eu achei muito bacana, mexam com vocês, tá? Que tragam o bem a vocês. Então vamos achando de novo uma posição confortável, relaxada, e a gente vai dizendo: ele mandou que o sol fosse o princípio e a razão da existência, que fosse a luz dos homens, olho eterno da sua providência. Mandou que a chuva refrescasse os membros, refizesse o vigor da terra errante, do animal cansado, em pranho abrasador. Mandou que a brisa sussurrasse amiga, roubando o aroma da flor, que os rochedos tivessem longa vida e os homens o grato amor. Ó, como é grande e bom Deus que manda um sonho ao desgraçado, que vive agro viver entre misérias de ferro rodeado. O Deus que manda ao infeliz que espere na sua providência, que o justo durma descansado e forte na sua consciência. Que o assassino de contínuo vele que trema de morrer, enquanto que lá nos céus o que foi morto desfrute de um outro viver. Ah, como é grande, Senhor Deus, que rege a máquina estrelada, que ao triste dá prazer, descanso e a vida à mente atribulada.